nos ensina a gente andar na luz, para não precisar sair atrás de ninguém, perguntar nada a ninguém, querer saber nada de ninguém, unicamente ler a palavra, unicamente orar, buscar o Senhor e o Senhor nos mostrar o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e nós resolver a nossa vida, sem precisar dos instrutores de Satanás, sem precisar dos mestres, sem precisar dos analistas, sem precisar dos doutores, sem precisar de ninguém. Ninguém que o entendimento é treva, ninguém das trevas para vir resolver a nossa vida, para vir nos mostrar o caminho. Paizinho maravilhoso, como é bom a gente ser luz, como é bom estar na luz, como é bom andar na luz, porque nós não vamos ter tropeço, nós não vamos tropeçar, nós não vamos cair, porque nós enxergamos, nós percebemos, nós entendemos, e pelo fato de entender, não tem porquê a gente fazer o errado quando está entendendo certo. Pai querido, Pai maravilhoso, é assim que o Senhor livra a nossa vida. É assim que o Senhor livra a nossa vida de errar, de tropeçar, de andar nas trevas. É nos mostrando pela palavra, nos mostrando pelo entendimento da palavra, a luz, para nós ter o entendimento correto, o entendimento certo. E claro, Paizinho amado, a gente entendendo certo, a gente não vai fazer o errado, porque estamos entendendo certo. Então pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos iluminar com a palavra, venha iluminar a nossa mente, venha, Paizinho, venha iluminar o nosso entendimento com a palavra, iluminar a nossa mente com a tua palavra, colocar a tua palavra no nosso entendimento, colocar a tua palavra no nosso entendimento. Ô Paizinho Santo, que nós sejamos luz, que nós sejamos luz, que a tua palavra seja acesa na nossa mente, nos iluminando com o entendimento do Senhor. Paizinho Santo, a tua palavra diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Pai, ilumina, acende a nossa lâmpada, acende, Pai, acende, para nós enxergar o caminho, para nós enxergar o nosso caminhar, para nós não ficarmos em trevas, para nós não ficarmos sem enxergar o caminho, para nós não tropeçarmos, porque quem anda nas trevas tropeça, quem não percebe o que está fazendo, quem não enxerga o que está fazendo, quem não entende o que está fazendo, vai cair, vai tropeçar, porque não entende. Entender é ver, não vê o que está fazendo, não entende. Quando você vê, você entende. O ver é entender, o ver é entender. Então o olho do entendimento é quando você entende, é quando você sabe o que você está fazendo, é quando o seu entendimento está aberto. O seu entendimento está aberto, é o seu olho espiritual. O seu entendimento é o seu olho espiritual. Se o seu entendimento for de Satanás, então seus olhos são trevas. Se o seu entendimento é da palavra do Eterno, então seus olhos são luz. Maravilhoso, Pai. Não nos deixe esquecer, Paizinho. Não nos deixe esquecer que tudo tem a ver com o entendimento. Tudo tem a ver com o entendimento. A natureza é o entendimento. A natureza de Satanás é o entendimento de Satanás. A natureza do Senhor é o entendimento do Senhor. Pai querido, Pai amado, não nos deixe esquecer essa realidade. Não nos deixe esquecer essa verdade. Que conforme o nosso entendimento, conforme a nossa natureza, conforme o nosso olho espiritual, conforme o entendimento, conforme o nosso olho, ou ele é treva, ou ele é luz. Paizinho querido, nos ajuda a ter essa consciência, nos ajuda a ter essa consciência, nos ajuda a enxergar se o nosso olho é bom, se o nosso olho é mau, se o nosso entendimento é treva, o nosso entendimento é luz, para que nós venhamos, Paizinho querido, andar na luz e não nas trevas, mas na luz. Pai maravilhoso, não nos deixe esquecer isso, porque, Paizinho Santo, nós sabemos que até as nossas palavras têm a ver com a nossa natureza, as nossas palavras têm a ver também com o nosso olho espiritual, as nossas palavras também têm a ver com o nosso entendimento, porque nós vamos falar segundo o que está em nós, segundo o que entendemos, segundo o nosso entendimento. Então, Paizinho Santo, se o nosso entendimento é treva, se o nosso olho espiritual é treva, da nossa boca vai jorrar trevas.
Oh, maravilhoso Pai, nos ajuda a fazer um concerto, nos ajuda a entender essa realidade, para que nós venhamos observar a nossa natureza, para que nós venhamos observar o nosso entendimento, para que nós venhamos resolver o problema lá dentro, porque o problema não é na palavra aqui fora, é a natureza, porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Se o entendimento é luz, a boca vai ser iluminada, vai sair palavras de luz, que o caso é a bênção. Se o entendimento é da luz, o entendimento é do eterno, a boca vai sair bênção, a boca vai ser abençoada, vai sair palavras de bênção, vai jorrar um manancial de água doce. Mas se a luz, o olho espiritual é treva, o entendimento é treva, a boca vai jorrar água amarga. Pai maravilhoso, nos ajude, Pai, a observar o nosso entendimento que está em nós. Ajude, Pai, é fácil observar. Olha o que sai da sua boca, é o que está no seu entendimento. Pai querido, Pai maravilhoso, nos ajuda a investigar as nossas conversas, o que sai da nossa boca, o que estamos falando, o que está saindo da nossa boca, porque conforme a nossa fala, conforme a natureza, conforme o entendimento, conforme sai na boca. Paizinho querido, maravilhoso, nos ensina a vigiar essa questão, nos ensina a observar o que está saindo da nossa boca, se está saindo bênção, se está saindo maldição, se está saindo água doce, se está saindo água salgada. Paizinho querido, maravilhoso, o Senhor disse que não pode do mesmo manancial sair água doce e sair água amarga. Então é a natureza, se a natureza não é do eterno, o entendimento não é do eterno, a boca não vai sair água doce, vai sair o entendimento amargo, vai sair a natureza de Satanás, vai sair maldição da boca. Paizinho querido, maravilhoso, nos ajude, Paizinho, a nos examinar, a fazer uma reflexão, a observar o que está saindo da nossa boca, quando nós abrimos a nossa boca, o que está saindo, se é água amarga ou água doce. Se a água for amarga, o conserto é na natureza, o conserto é no entendimento, porque da boca vai sair o que está cheio, o entendimento. A boca não vai sair palavras de bênção, se o entendimento é de maldição, se o entendimento é de trevas, não vai sair o que não tem, vai sair da boca o que está cheio, o que o entendimento está cheio é o que vai sair da boca. Por isso que o Pai fala, renovar o entendimento pela palavra do Eterno. Quando o seu entendimento é renovado, as suas palavras é renovada, porque você vai falar conforme o seu entendimento. E conforme o entendimento, conforme a natureza. De quem é o entendimento, de quem é a natureza. Pai querido, Pai amado, nos ajude a entender mais profundo, a entender com mais profundidade essa cerca da natureza, que tem a ver com as nossas palavras, tem a ver com o olho espiritual, tem a ver com a natureza, tem a ver com o entendimento, e vai jorrar pela boca, e vai, sabe, Pai, conforme a gente também vê com os olhos carnais, também vai ter mal o nosso olho carnal. Porque se o nosso entendimento lá for mal, o nosso olho carnal também vai ser mal, porque vai enxergar o mal, e a boca vai falar o mal. Paizinho querido, maravilhoso, é uma limpeza, Pai. É uma limpeza, Pai. Aonde nós vamos limpar o nosso entendimento. Vamos limpar a nossa natureza maligna, a nossa natureza terrena, com os entendimentos carnais, os entendimentos da terra, os entendimentos da carne. Pai querido, maravilhoso, quando o Pai fala os entendimentos da terra, é tudo que aprendeu nessa terra, é tudo que entendeu da terra, é tudo que viveu da terra, tudo que compreendeu da terra. Então, tudo que é da terra é terreno, é desse corpo terreno, ou de alguém que ensinou, que instruiu, que falou, que aprendeu, mas também é da terra, porque foi outra terra que ensinou a outra terra. Paizinho maravilhoso, nos ajude a entender que unicamente a nossa natureza não pode ser dessa terra. Nós não podemos herdar essa terra.
Nós não temos nada com essa terra. Nós não podemos ficar nessa terra. Nós não temos que herdar nada dessa terra. Nós não temos que estar na terra. Nós temos que estar plantados na terra, alimentados por essa terra, enfincados na terra, vivendo na terra, da terra para a terra. Paizinho querido, sabemos que temos que nos libertar dessa terra. E libertar dessa terra é libertar do entendimento terreno, libertar da terra, libertar da morada na terra, libertar da morada terra, é libertar do entendimento terreno. É por isso que o Pai diz, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra, até a palavra entrar, até a palavra entrar, porque a palavra é que vai formar o entendimento novo, a palavra é que vai formar a natureza nova. Então, se não tiver a palavra dentro da pessoa, como que essa natureza nova vai fluir? Como que essa natureza nova vai brotar? Como que o Pai vai fazer essa natureza nova surgir? Se não tiver a palavra dentro da pessoa, como que vai acontecer o milagre do novo nascimento, que é o novo entendimento, o qual vai viver de acordo o novo entendimento? Porque antes da palavra, antes da salvação, tinha um entendimento velho, tinha um entendimento da terra, o entendimento do mundo, o entendimento dessa terra. O entendimento da terra é o entendimento do homem. É o entendimento que veio do homem. É tudo que aprendeu com o homem. É tudo que aprendeu do homem. Pode ser o homem através de outra pessoa que ensinou. Ou pode ser o homem, a própria pessoa fluiu de dentro aquilo que ela entende, aquilo que ela sabe. Então, quando a palavra diz entendimento da terra, fluiu da própria pessoa. Ou de alguém que ela aprendeu. Então, esse é o entendimento da terra. É o entendimento terreno. É o entendimento do homem. A palavra diz que o entendimento terreno é animal e diabólico. Vocês já leram lá, não já? Então, tem que se libertar desse entendimento animal, terreno e diabólico. É isso quando a palavra diz, nascer de novo, ser uma nova criatura. É se libertar do entendimento terreno e diabólico. Satanás trouxe todo o entendimento para a terra. Satanás que ensinou a todos os moradores da terra. Ele que trouxe todo o ensinamento. Ele que trouxe tudo. Quando Satanás montou as faculdades, montou as escolas, foi para doutrinar as pessoas, foi para ensinar as pessoas. Então as pessoas aprenderam com quem? O seu estilo de vida, a sua maneira de vida, o seu jeito de viver, o seu ser, o seu andar, o seu caminhar. Aprenderam com os anjos caídos, aprenderam com Satanás. Eles são os que morreram, eles estão mortos. Então quando o Espírito Santo diz que as pessoas estão mortas, é porque aprenderam com a morte, aprenderam com os anjos caídos. E para completar, os anjos caídos, a morte, ainda está dentro delas. Mas os que aceitaram a palavra, que os anjos caídos saíram dos corpos e eles foram libertos pela palavra, precisa agora se libertar da morte aqui. O entendimento de Satanás é a morte. Então essa pessoa, ela aceitou a palavra, mas ela pode estar morta aqui ainda. O entendimento de morte. O entendimento da morte. A morte é Satanás e os anjos caídos. Quando a pessoa anda segundo esse mundo, anda de acordo com esse mundo, fazendo as vontades desse mundo, seguindo esse mundo. Quem é esse mundo? Que mundo é esse? Satanás é esse mundo. É ele. Quando lá em Efésios 2 diz que é o príncipe da potestade do ar, do curso desse mundo. O que é o curso desse mundo? É a forma como as pessoas andam, é tudo que elas aprendem, é tudo que elas entendem, é como elas aprenderam, é como elas desenvolveram, é como elas entenderam. E em si mesmo, nelas próprias, flui delas os seus próprios entendimentos. Então tudo isso aí é a morte. Então por que Satanás fica no comando das pessoas? Fica no domínio das pessoas? Aqui no entendimento.
Então a pessoa não pode aceitar mais entendimento terreno, entendimento da terra, entendimento do homem, ou do seu próprio corpo, sua própria terra. Não pode. Isso é a morte. É por isso que estão mortos, mortos pela natureza morta. A morte é Satanás. Os entendimentos de Satanás é a morte. Então, quando vem ouvir a palavra, quando vai ler as escrituras, é para aprender com a palavra, é para entender com a palavra, e ter o entendimento da palavra, e viver o entendimento da palavra. Aí a morte é substituída pela vida, é o renovo espiritual, é onde o entendimento da palavra vai substituir o entendimento de morte. E quando a palavra diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, é quando inclina para obedecer o entendimento da palavra. Então essa pessoa está fazendo morrer a natureza terrena, está fazendo morrer o entendimento de Satanás. E quando ela está nesse processo da inclinação, fazer morrer a natureza terrena, ela está desenvolvendo a sua natureza espiritual, a sua natureza luminosa, a sua natureza de luz, a sua natureza onde o entendimento dela é formado pela palavra. Então essa pessoa agora ela está viva, ela saiu da morte para a vida, ela agora é participante da natureza do eterno. É por isso que ela vai voltar, porque ela está viva. A palavra reviveu ela, a palavra deu vida a ela. Ela agora é participante da natureza do eterno. Ela agora é uma nova criatura, ela é um novo ser, ela é uma nova vida. Esse é o novo nascimento, a razão do novo nascimento, a consciência do novo nascimento. É nascer de novo, nascer do entendimento da palavra. Então, para que a pessoa nasça de novo do entendimento da palavra, ela precisa pôr em prática o entendimento da palavra. Porque se ela não pôr em prática o entendimento da palavra, ela vai continuar morta. Ela vai continuar vivendo os entendimentos mortos de Satanás. Então, qual é a causa da morte dela? É o entendimento de Satanás, que é a morte. Os entendimentos quais ela sempre viveu. Ela sempre entendeu. Era a vida dela. Mas quando ela veio para a palavra, que ela entendeu a morte, o entendimento de Satanás, a natureza morta de Satanás, e ela entende a consequência de quem está morto, para onde os mortos vão. Então ela tem um motivo para não querer mais continuar morta, continuar na morte. Continuar com os entendimentos de Satanás a morte. Ela tem todo motivo para agora ela renovar o entendimento dela. Pela leitura da palavra, aprendendo com a palavra, entendendo com a palavra, colocando em prática o que entendeu da palavra. Isso é fé. Quando a pessoa aceita viver da fé, então ela aceita viver do entendimento da palavra. Algo que ela não vê, mas ela confessa, ela crê. Então, quando ela confessa, quando ela crê, o Pai cumpre a palavra nela. Aí é onde ela se torna uma nova criatura. Ela nasceu de novo. E a nova criatura é a questão da justiça do eterno. Essa pessoa, ela foi justificada. Ela está inocente da sua dívida. A sua dívida de morte, a qual ela ia para o lago de fogo ou o inferno, porque essa dívida só se pagava com a morte. Então, quando ela aceitou a palavra do eterno, renovou o entendimento dela pela palavra, o Pai justificou ela, tornou ela uma pessoa justa, que não tem dívida alguma para pagar. Porque quando Yahushua veio aqui e ele morreu na cruz, e ele foi uma pessoa que ele viveu na terra sem pecado, quando ele morreu,
quando ele morreu na cruz, ali estava simbolizando a morte dela. Ela morreu juntamente com Yahushua. E Yahushua pagou a dívida dela na morte. Então ela não deve mais nada para Satanás. Mas, quando Yahushua ressuscitou, essa pessoa ressuscitou com Yahushua. Mas ela ressuscitou para quê? Para viver o pecado ou para viver agora em justiça? Para viver uma vida justa, a qual Yahushua pagou por ela. A vida justa. O que é essa justiça? Uma vida na palavra. Então Yahushua morreu, simbolizando no corpo de carne dele a morte dessas pessoas que assumiram essa morte em si. E quando ele ressuscitou, essas pessoas ressuscitaram com ele. Para elas ter o entendimento da morte delas com Yahushua e ter o entendimento da ressurreição delas com Yahushua. Então como Yahushua viveu uma vida aqui na terra justa, sem pecado, é assim que ela vive pela palavra. Então quem é que vai tornar ela justa, tornar ela santa, tornar ela sem pecado? Quem vai? Não é a palavra? Então ela tem que assumir a palavra. Ela tem que concordar com a palavra. É por isso que vem o entendimento na mente dela. E ela aceita, ela concorda, ela assume que assim como Yahushua morreu, que o corpo dele, de carne, estava simbolizando o corpo dela, ela assume que o corpo dela está morto para o pecado. Então, quando ela assume que o corpo dela está morto para o pecado, qual é a vida que ela vai viver aqui na terra? A vida que Yahushua viveu. Yahushua viveu no pecado? Era um pecador? Então, quando Yahushua veio na semelhança do corpo de carne, para que ele veio? Para simbolizar o corpo de carne de vocês. Então, quando ele morreu, vocês morreram com ele. Quando ele reviveu, quando ele ressuscitou, vocês ressuscitaram com ele. Mas ele ressuscitou em glória e em espírito. Vocês estão vivos aqui em carne. Mas só que vocês têm que crer que esse corpo de vocês aqui não está mais vivo, porque foi sepultado juntamente com ele. Então, o que vive hoje? O espírito de vocês. O espírito de vocês. Porque ele ressuscitou a alma de vocês. Está entendendo? Vocês não estavam mortos, destituídos da glória do Eterno? Então, quando ele morreu, simbolizando esse corpo de carne, foi para libertar a pessoa de dentro, que é a alma que estava morta. Foi para dar vida à alma que estava morta. Porque a alma estava morta, não é por esse corpo morto? E mesmo que a alma se libertasse lá do inferno e viesse para o corpo da pessoa, e ela não andasse na salvação, para desenvolver a salvação, ainda que ela aceitasse o Eterno como único Deus, o Filho dele, como que morreu para salvar ela do pecado, se ela não andar no caminho da obediência, ela vai ser salva? Está entendendo? Então, ainda que a pessoa aceite ele como Salvador, aceite o Pai como único Deus, e a alma se liberte por ela aceitar a salvação, que a salvação é aceitar o Pai como único Deus, e Yahushua como Filho do Eterno, que veio aqui morrer pelos pecados dela. Então, quando ela aceita isso, é a salvação. Então, essa aceitação aí é a porta da salvação aberta para ela. Mas ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai. Então tem um caminho para entrar, para chegar nessa porta. Entendeu? Então quando ele morreu,
Ele veio na semelhança de carne, o corpo de vocês. E ele morreu. E vocês assumem essa morte. Vocês aceitam que o corpo de vocês está morto. Morto para o pecado. Então, como ele ressuscitou em espírito, hoje vocês ressuscitam em... Tá vendo? Então, qual a vida que vocês têm que ter hoje? É uma vida na carne ou uma vida no espírito? É isso aí. Ele morreu para acontecer isso com vocês. Mas se alguém não entende, ou se alguém entende e não assume, não se coloca, vai acontecer essa vida no espírito? Porque o que está aqui não é o corpo de carne. Então, se a pessoa voltar a sua atenção para esse corpo de carne, que espírito vai viver nela? Ela vai viver na morte, condenada pelo corpo de carne. Então, o que tem que estar dentro de vocês é a realidade. E a Yahushua viveu aqui nessa terra, representando a vida que eu tenho que viver nesse corpo de carne. Porque ele estava nesse corpo de carne, ele não conseguiu, pelo Espírito Santo, não é o mesmo que está em vocês, então vocês conseguem também. É a questão de aceitar o entendimento. Então, quando o Yahushua viveu aqui nessa terra, ele viveu nesse corpo de carne, a semelhança do corpo de vocês, uma vida em espírito. Tá vendo? Então, quando Yahushua morreu, o corpo de carne de vocês foi desfeito, simbolizando o corpo dele. Vocês entendem? Então, quando Yahushua ressuscitou, ele ressuscitou para uma vida em espírito, lógico, em espírito. Então, vocês ressuscitaram com ele também, para ter uma vida correta. Quem aceitar um entendimento desse, não vai mais dar ousadia para esse corpo de carne. Não vai mais ouvir nem obedecer. Porque quem vai ouvir ou obedecer é o que está morto. Ele não morreu. O corpo de carne de vocês não foi representado na morte dele. Vocês não foram sepultados juntamente com ele. Então, como é que hoje você vai dar ouvido ao que não existe, ao que está morto? Viu como é uma questão da pessoa assumir o que a Yahushua fez, a aceitar o que a Yahushua fez, com consciência e juízo perfeito. Está entendendo? Então, o Yahushua hoje está em espírito. Não está em espírito? Mas o corpo dele de carne aqui representava o corpo de quem hoje? Correto? Mas como é que Yahushua vivia? Correto? Então, como que vocês têm que viver hoje? Ainda em um corpo, assumindo que ele está morto. Não o corpo. Assumindo que o corpo está... Vocês entenderam isso? Então, vocês aceitando isso, é a vida que vocês vão viver. Viu o que Yahushua fez? Foi exatamente isso que ele fez. Então, se a pessoa tem esse entendimento, mas ela não envolve com esse entendimento, ela não põe em prática esse entendimento, ela simplesmente continua voltada para o seu corpo de carne. Ela voltou para onde? Aí ela vai ser condenada. Porque não é esse corpo de carne que condena? Não é esse corpo de carne que vai levar ao inferno? Então, se a pessoa ouve uma ministração dessa, ela tem um entendimento desse, a vida que ela tem que ter nesse corpo de carne, e ela desprezar, ela não ligar, vier alimentar esse corpo de carne, o que ela está fazendo? Alimentando a morte. Ela está dizendo para o pai o seguinte: eu prefiro a morte. Eu quero continuar morta. Eu vou viver morta. E em outra condição, está dizendo o quê? O reino de Satanás é bom. Eu vou aproveitar. Eu quero viver. Aí o que a palavra diz? Aquele que perder a sua vida... aquele que perder a sua vida. E aquele que ganhar... Olha, tá vendo? Então, quando você aceita viver uma vida em espírito, como Yahushua viveu em um corpo de carne, você está o quê? Perdendo a sua vida. Mas quando você ouve todo
essa instrução do Espírito Santo, a vida que você tem que ter aqui nesse mundo, e você vai alimentar o seu corpo de carne, então você vai perder a sua vida. E que vida é essa que vai perder? A salvação. Não, o Espírito Santo está falando o contrário. Aquele que perder a sua vida na carne, ele vai ter a vida espiritual para ser salvo. Aquele que alimentar a sua vida na carne, vai perder a sua vida espiritual, porque já ganhou a sua vida na carne. Mas a recompensa dos que quiserem a sua vida na carne, qual é? O lago de fogo. Então, quando a pessoa escuta um negócio desse, tão esclarecido pelo Espírito Santo, tem dúvida? Tem por que não saber resolver? Tem por que não saber decidir? Tem por que se perder? Então, vamos voltar um pouquinho atrás. Quando Yahushua vivia nesse mundo, ele estava em um corpo, mas ele vivia uma vida em espírito, correto. Então, ele veio na semelhança de carne, que é o corpo de vocês. Né? Aí, quando ele morreu, ele simbolizou a morte, o corpo dele simbolizou a morte de vocês. A morte de vocês. Vocês não morreram juntamente com ele? Quer dizer, a morte na carne dele, no corpo físico, simbolizou a morte de vocês do corpo. Porque vocês não foram sepultados juntamente com ele? Olha, quando vocês lembrarem da morte de Yahushua, lembra que vocês foram sepultados juntamente com ele. Quando vocês falam e quando vocês vivem. Nas decisões que vocês tomam. O seu corpo quer uma coisa. O que você vai dizer? Eu já estou morta para o pecado. Você não vai obedecer. Vai lembrar que você está morta. Um morto toma decisões? Um morto faz alguma coisa? Aí se houver uma resistência, o que você faz? Usa a autoridade. Vocês viram como a salvação não é esse redemoinho que fazem por aí? O problema, irmã, é a pessoa não decidir ser salvo. Esse é o problema. Porque aquele que decidiu ser salvo, não vai ver nenhuma dificuldade em não alimentar mais a sua carne. Entendeu? Então, para vocês não esquecerem, tá bom? Então, o que acontece? Quando Yahushua morreu, o corpo dele simbolizou o corpo de vocês, morrendo. Vocês morrendo para a carne. Quer dizer, Yahushua morreu mesmo assim, literalmente, foi sepultado. Mas a morte dele simbolizava o corpo de vocês carnal morrendo juntamente com ele. Morrendo juntamente com ele. Então, o que vocês têm que assumir? Que esse corpo de vocês já morreu, juntamente com Yahushua. Quando ele morreu, esse corpo de carne de vocês morreu junto. Tá vendo? Morreu junto. Aí, quando Yahushua ressuscitou, vocês também ressuscitaram juntamente com ele. Para quê? Para ter uma vida em espírito. Correto? Porque Yahushua não está mais aqui no corpo de carne. Ele está agora em espírito. É a vida que vocês têm que ter. Tá vendo? Porque quando ele estava aqui em carne, ele não vivia em espírito. Quando ele morreu, não matou a carne de vocês? Vocês não foram sepultados juntamente com ele? Então hoje, vocês vivem em espírito, num corpo de carne, assim como ele viveu. Em espírito, em um corpo. Tá vendo? Aí vocês têm que pensar o seguinte. Yahushua não alimentava o corpo dele de carne em sentido algum. Ele nunca obedeceu às vontades dele. Por que ele viveu em espírito? Porque ele viveu em obediência ao Pai. Então como é que vocês têm que viver hoje? Em obediência à palavra, em obediência ao Espírito Santo. Aí vocês estão vivendo em... Tá vendo? Mas se vocês viverem obedecendo a carne de vocês, vocês estão vivendo na morte. Alimentando a morte. Decidindo continuarem. E os mortos vão para onde? Vocês têm alguma dúvida? Alguém ficou sem entender o que o Espírito Santo falou? Se vocês quiserem mais, na casa de vocês, houve mais administração. Até entrar, ó, entrar. E na hora que a carne se levantar, a palavra vem junto.
Não é assim? Quando a palavra está dentro, na hora que a carne se levanta, a palavra não vem junto? E vocês tomam a decisão, o que vai inclinar? É isso aí. Agora, se a pessoa não ouve, para a palavra ficar dentro dela, que diferença vai fazer ela alimentar a carne dela ou não? Se ela nem vai saber que está alimentando a carne dela. Está apenas vivendo a vida dela. Mas o que a palavra diz? Cadê a inclinação, irmã? Cadê a inclinação? Se não tiver a palavra dentro da pessoa, irmã, não vai ter inclinação. Inclinar para onde? Não tem palavra para inclinar. É igual, irmã, aquela questão assim, que quando não tinha lei, as pessoas não viviam à vontade. Depois que veio a lei, elas viviam à vontade. É isso aí, irmã. A pessoa não tinha a palavra de Deus, ela vivia à vontade, alimentando a morte dela. Ela não tinha opção. Mas agora que tem a palavra, ela pode viver à vontade? Mas se faltar a palavra dentro dela, como que a palavra vai se levantar? Na hora que a morte vier reinar, como que a palavra vai se levantar? Você está entendendo o porquê da palavra estar dentro da pessoa? Porque na hora que Satanás vem, a palavra não vem junto? Aí quem vai escolher? Quem vai decidir? Você. Tá vendo? Aí você vai pensar o quê? Eu já morri com Yahushua no madeiro, eu estou morta. Aí você não vai fazer aquilo que sua carne quer, tá vendo? Como você inclinou para o Espírito. Aí vem a vontade disso ou daquilo. Cadê a palavra? Cadê a palavra? Todos que têm a palavra dentro de si têm a escolha. Tem a escolha de alimentar a carne ou o Espírito. Tem a inclinação, tá bom? O que vai obedecer. O Pai pela palavra, ou Satanás pela carne. Quer dizer, irmã, no mundo espiritual, ninguém está neutro. Está obedecendo ou o eterno ou Satanás. Não tem para onde correr. Não é melhor ter a palavra dentro e ter consciência de quem está obedecendo? Não é melhor, não é seguro do que ter uma obediência cega, não sabe a quem está obedecendo, por falta da palavra lá dentro. Tá vendo? Olha, aí, irmã, depois vai acontecer o quê? O processo da carne vir e a palavra vem junto. A carne vem e a palavra vem junto. Você viu como a pessoa tem que ler para a palavra entrar? E o pai não está perguntando se está entendendo, se não está entendendo, não. O importante é a palavra lá dentro. A hora de entender, o pai sabe. Não é o pai que dá entendimento? Mas se faltar a palavra lá dentro, o pai vai dar o quê? E se faltar a palavra lá dentro, que tipo de obediência vai ter? E se faltar a palavra lá dentro, cadê o renovo? Cadê renovar o entendimento? Então, irmão, faltou a palavra lá dentro, faltou tudo. Faltou o mover do Pai para resolver a salvação. Para desenvolver a salvação. Então, irmão, dentro de um crente, não pode faltar a palavra do Eterno. Porque é a palavra que vai ser o divisor de águas. Não é assim? Aí se a pessoa não tem a palavra lá dentro dela, como é que ela vai ter a inclinação? Como? Ela vai apenas seguir aí, as vontades dela, o que ela quer fazer, o que ela deseja, o que ela pensa, o que ela acha. Cadê a palavra? Para ter a inclinação, para desenvolver a natureza espiritual. Cadê a palavra? Então o que o Espírito Santo diz é que os irmãos se preparem na leitura, invista na leitura, até a palavra estar lá dentro. Lembrar da palavra sempre, a palavra está lá dentro, não esquece da palavra. Aí na hora que vier, irmã, a inclinação da natureza morta de Satanás, que ele vem através de sentimento, desejo, né, e vontade, e ele vem através de entendimento, pensamento, a palavra vem junto. Aí a pessoa só vai o quê, irmã? Lembrar que o corpo dela está morto, porque já foi sepultado juntamente com Yahushua, e ela vai inclinar para a obediência à palavra. Aí essa inclinação não é a salvação acontecendo na vida dela, não é ela caminhando para a salvação, é isso aí. Então a salvação acontece aqui dentro, no
renovo do entendimento. Renovar o entendimento pelo entendimento da palavra. O que entendeu da palavra, pratica, obedece. Aí vai fazer o quê? Pela inclinação, fazer morrer a natureza, fazer morrer o quê? Os entendimentos de Satanás. Porque se você não pratica eles, o que eles vão ficar fazendo dentro de você? Satanás não quer viver nesse mundo? Através de um corpo? Se a pessoa está lá fazendo tudo que ele quer, obedecendo ele em tudo, por que ele vai sair? Por que ele vai sair? Então, quando ela começa a sufocar ele, obedecendo a palavra, inclinando para a palavra, para o entendimento da palavra, o que ele vai ficar fazendo ali? Sem vida para ele. Ele vai terminar, ó, pegando as trouxas dele e indo embora. Lembra quando a palavra diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o inimigo. Então, como é que você se sujeita a Deus? Obedece o entendimento de Deus. E o inimigo vai fugir. Porque você não obedece o entendimento dele, você não obedece o que ele quer que você faça, então você está resistindo a ele. Aí você está o quê? Se sujeitando debaixo da potente mão do Senhor, tá vendo? Sujeitai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então você resiste na inclinação, a obediência, e você resiste na autoridade. Quando você sente uma resistência, você usa a autoridade. Quando é de livre espontânea vontade, você inclina para a obediência à palavra. O entendimento da palavra que você tem. Tá vendo? Isso aí você vai na sujeição, se submetendo ao eterno. Se submetendo ao eterno. Aí quando você percebe, aquele problema está resolvido. Tá vendo? Mas tem que ter essa sujeição ao eterno. Porque ou se sujeita ao eterno, ou se sujeita ao inimigo. Então, a sujeição ao eterno é para a salvação. A sujeição ao inimigo é para a condenação. Não tem que ser sábio, não tem que ser inteligente e fazer uma boa escolha. Porque no final de tudo, vai valer a pena obedecer Satanás? Vai valer a pena desfrutar de algumas vontades, alguns desejos, alguns sentimentos, alguns entendimentos errados, alguns pensamentos errados? Vai valer a pena desfrutar? Tem que olhar para esse mundo como se ele não valesse nada. Ele não vale nada. É uma perda de tempo iludir com esse mundo. É uma perda de tempo envolver com esse mundo. Então, é desprender. É ter esse mundo como esterco e refúgio. Esterco e refúgio. Lembra quando Paulo falou? Eu sei viver em abundância, eu sei viver em necessidade. Exato. Então, é assim que a pessoa tem que viver, irmão. Livre, desprendido, solto. Acontecer? Aconteceu. Não acontecer? Não aconteceu. Tá tudo bem, deixa pra lá. Deixa passar tudo. Manter o coração na obediência à palavra. Manter-se em obediência. Porque na hora que Yahushua chegar, vai valer mais alguma coisa que fez? Vai valer a pena mais alguma coisa que fez? E ainda que falte um pouco de tempo para ele vir, alguém não vai partir? Alguém não vai para lá? Então tem que pensar também nesse lado, nessa condição aí. Vamos dizer que falte 7 anos para Yahushua vir. Alguém não vai partir durante esses 7 anos? Alguém não vai para lá? E o propósito? Não é quando for para onde vai? Então viva esse propósito. Viva essa realidade. Quando eu for para onde eu vou. Quando eu for para onde eu vou. Então a minha saída, o meu escape, para onde eu vou, não é obedecer à palavra? Então o que vai garantir vocês é a obediência à palavra.
Não é exatamente quando o chuva vier, você está obedecendo. É a hora que o pai chamar. É a hora que o pai chamar. É isso que vocês têm que pensar também. Não importa se a vida dele está em 7 anos, não importa. 7 anos são muitos dias, muito tempo ainda. E se alguém não viver até 7 anos? E se alguém não estiver aqui na vinda dele? Então tem que pôr o olho nisso aí. Aida, o dia que o pai me chamar, eu vou estar preparado? Eu vou estar preparado o dia que o pai me chamar? Para onde eu vou? Tem que ter esse alvo aí, esse foco. Então, quando a pessoa obedece a palavra, é para salvação. Tudo bem que seja para a vinda de Yahushua. Tudo bem que seja para quando Yahushua vir. Mas quem garante que vai estar vivo daqui até lá? Então, o pai, ele não passa uma segurança assim para a pessoa se acomodar. Ah, 7 anos tem muito tempo. Vai dar tempo eu me preparar. Vai dar tempo eu me arrumar. Não, muito tempo. Não. O pai diz o seguinte: tu pode ir amanhã. E aí, tu vai para onde? Vocês estão entendendo? Então pense na salvação de vocês como se fosse partir amanhã. E vocês têm que estar preparados. Para onde vocês vão? Para onde? E não tem tempo para achar que dá tempo de se consertar. Não, dá tempo. Não vai dar tempo eu me arrumar. Não, não vai dar tempo. Se for amanhã. Se for depois de amanhã. Se for ano que vem. Deu tempo? O dia vai passando, o dia vai passando, o dia vai passando. E a pessoa vai esperando, esperando o quê? Esperando o quê? Não pode esperar nada. É fazer o que tem que ser feito. É resolver logo o que tem que resolver. Não deixar para amanhã o que tem que fazer hoje. Essa é a palavra certa. Não deixar para amanhã o que tem que fazer? Então o que tem que fazer hoje? Viver em espírito, não na carne. Então quem está vivendo em espírito, pode viver o seu hoje tranquilo, pode viver o seu amanhã sossegado, porque já está vivendo a forma correta. Mas quem ainda não tiver, pode se acomodar, pode descansar, pode deixar para depois da manhã. Então vamos cuidar hoje. Hoje vocês ouviram a ministração do Espírito Santo, a forma que vocês têm que viver. É isso aí, trabalhar nisso, para viver como o Pai disse. E investir na leitura da palavra, para a palavra ficar dentro, a palavra entrar, para fazer a separação na hora da obediência. Então tem que ter a palavra, não tem? Porque sem a palavra, como é que vai ter a obediência se não tem a palavra? Vai estar a pessoa sem lei, irmã. Aí a lei dela não é ela mesma, não é o que ela decide, não é o que ela acha. E o que a palavra diz dos que não têm lei? Mas eles perecerão sem lei. Então não é seguro a pessoa fazer lei para si. Porque a lei dela pode ser a condenação dela, a lei dela não é a lei do eterno, é a lei dela, da carne dela. Então que segurança ela tem na lei dela, da carne dela? Então quando o Pai trouxe a palavra, que é a salvação, é melhor se garantir pela palavra. Não é? Então esse é o recado do Espírito Santo. E vocês pratiquem, sejam obedientes. E vocês estão se preparando. Seja para a vinda, seja para quando o Pai chamar.